Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos vencedores estavam aqui ontem? Deixa eu ver aqui. Que é isso, hein? Os irmãos são vencedores mesmo, hein? Que maravilha. Nós tivemos ontem, a nossa primeira imersão para membros da videira, Foi uma grande bênção e isso faz parte, da nossa agenda. Nós apenas substituímos um evento pelo outro, Nós não incluímos, no sentido de ser algo que a gente nunca fez em relação à própria agenda da igreja. Porque, só para os irmãos entenderem, com clareza, sempre que nós começamos cada semestre da igreja, existem pelo menos 2 eventos principais, bem no início. Nós temos a imersão para os líderes e discipuladores, onde nós apresentamos inicialmente o tema do nosso semestre e sempre vinculado à palavra profética que nós cremos para esse ano, amém? Juntamente com o pastor Aloísio, os pastores do conselho também da Vinha, enfim. Então nós temos esse evento voltado para a liderança. Só que no ano passado, no ano retrasado, nós tínhamos um segundo evento que a gente chamava de jejum de 40 horas. Quantos irmãos se lembram? Amém? Enfim, o jejum é uma grande bênção. Só que depois, repensando um pouco sobre a importância de fazer uma distinção, especialmente daqueles que, de fato, a gente chama de membros, que são os batizados. Amém? Então, a gente resolveu, ao invés de fazer o jejum de 40 horas, de maneira assim aberta, para todos participarem, nós resolvemos fazer no lugar do jejum de 40 horas, um evento voltado para todos os irmãos que foram batizados nas águas, que são esses que nós chamamos de membros. Antes da gente seguir para a palavra propriamente dita, até porque os irmãos sabem, tem 2 domingos que eu não prego aqui. Então, prepare aí, manda mensagem para o grupo da família, fala, olha, almoço hoje, 14 horas, aleluia, que o pastor Roberto quer falar muito, amém? Eu vi que o amém não deu, Você viu que eu tentei, Entendi. Então, deixa eu me apressar. Vamos lá. Então, vamos agora para João, capítulo 4, verso 4, por favor. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Guarda esse nome, Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto viu uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Agora um segundo texto, antes da gente orar, Atos capítulo 2, verso 15, Atos 2,15. Pode ir. Obrigado. Deixar aqui. Atos 2,15, está escrito. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia. Amém? Agora sim, vamos orar ao Senhor por um instante. Sentado como você está, curva a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar
ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer clareza de entendimento, revelação viva da Tua palavra. Nós queremos receber de Ti, Senhor, confiados na graça, ó Deus, que foi liberada sobre nós, no sangue que foi derramado sobre as nossas vidas, que nos dá livre acesso, que nos permite entrar com intrepidez, com segurança, sem medo, sem receio, sabedores, ó Deus, que nos achegamos a Ti, perante o trono da Tua graça. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem ministrar, ó Deus, às nossas vidas, que nós possamos sair daqui, sabendo que recebemos de Ti, sabendo, ó Deus, que bebemos de Ti, sabendo que fomos cheios de Ti, porque a palavra que o Senhor nos diz é Espírito e é vida. Por isso, vem Espírito Santo de Deus e fala conosco mais uma vez, nessa manhã, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar com você uma palavra, fazendo uma conexão entre esses dois textos que parecem não estar conectados. Amém? Fiz questão de já ler esse texto de Atos 2, até para que você não entenda, né? Porque é uma coisa de crente um pouco mais antigo, né? É que quando ele lê alguns trechos da palavra de Deus, e aí ele fica familiarizado com aquele texto, e aí o pregador vem e lê aquele texto, né, que ele já leu tantas vezes, o irmão já até sabe, né? Ele já fica na cadeira dele pensando, já sei desse texto, já conheço essa pregação. Mas não é o que você está pensando, amém? Então vamos lá, veja. Nesse texto de Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler, Atos 2, do 15 ao 18, as pessoas pensavam que os irmãos estavam embriagados e bêbados. Foi o que aconteceu. Isso aqui foi logo após, né, a descida do Espírito Santo. Os irmãos falaram em novas línguas. E aí a expressão exterior, né, dava a entender às pessoas que havia embriaguez ali. E era dia, não era noite. Né? Que uma coisa é você encontrar um grupo de bêbados à noite, né, depois do expediente. Né, como diz aí fora, é o happy hour, né? Aí o pessoal começa já a beber lá no final do expediente, porque é todo mundo embriagado. Só que era no meio do dia, e eles estavam ali com um comportamento de embriaguez. Só que essa embriaguez não era fruto, né, dessa experiência com a bebida do álcool. Não, claro que não. Eles estavam embriagados pelo Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas a impressão foi que estavam embriagados. Só que você pode estar pensando, pastor, o que esse texto tem a ver, de Atos 2, com o texto de João capítulo 4, que conta a história da mulher samaritana? Antes de mais nada, eu vou falar para você que esses dois textos estão dizendo sobre o Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo. Atos 2 está evidente que é uma experiência com o Espírito Santo, só que em João 4 nós também temos uma experiência com o Espírito Santo, embora seja a pessoa do Senhor Jesus ali apresentada diante da mulher samaritana. Mas você vai entender que, na verdade, é o Espírito Santo que estava se movendo ali. Amém? Mas, enfim, então em João, né, nós vemos essa proposta, né, do Senhor para aquela mulher, e em Atos nós temos a experiência dos apóstolos e dos irmãos com o Espírito Santo. Esses dois textos que nós lemos. Só que, deixa eu falar algo para você, que infelizmente tem acontecido nesse tempo, nessa época do mundo que nós vivemos. Nós temos vivido um tipo de geração que pode ser considerada uma geração apática em relação aos seus sentimentos, desejos e valores. Isso por várias razões. Esse é o espírito do mundo. Essa é a ação do inimigo, do diabo. E todas as coisas que nos distraem, que chamam a nossa atenção, é para justamente amenizar a sua percepção da realidade. E aí coisas horrorosas se tornam comuns, e coisas belas, sabe, e que têm o devido valor, também se tornam comum, parece que é tudo a mesma coisa. Você já percebeu, né? Tem vários anos que eu não assisto jornal, desde a pandemia, né? Eu já testemunhei isso para os irmãos, que eu não assisto mais jornal na televisão, né? Aquela coisa de parar e assistir um jornal, como eu fazia antigamente, até antes da pandemia. Mas é impressionante a sequência das notícias. Não sei se você já parou para perceber sobre isso. Eles falam um monte de coisa assim, horrorosa, terrível, pavorosa, aí logo em seguida conta alguma boa notícia, e fica tudo junto, misturado, e você fica meio anestesiado, parece que é tudo a mesma coisa. Você está entendendo? Entende? É realmente para você perder a noção da realidade, perder a percepção dos valores, daquilo que importa.
Então isso é fruto de uma estratégia do diabo para esfriar o coração do homem e impedir que ele experimente esse mover de Deus, essa água viva. Porque presta atenção numa coisa, meu irmão, Deus não criou você para ficar apático, entende? Sem perceber ou ter noção das realidades, ficar ali apagado. Na verdade, né, a ordem de Paulo, na verdade, lá em 1 Tessalonicenses, é justamente essa: não apagueis o espírito. E a exortação que ele faz também é sede fervorosos de espírito. Entende isso? Então você não foi chamado para viver, sabe, passivo, né? Apenas assistindo às circunstâncias da vida e entendendo que o que acontece hoje já aconteceu no outro dia, isso faz parte, está tudo bem. E aí você fica ali, sabe, nessa mornidão, nessa passividade, nessa vida sem nenhum tipo de paixão, de fogo por dentro, sabe, de uma chama acesa. O Senhor não te chamou para isso. Mas o diabo quer que você viva assim, pode ter certeza. Então, às vezes as pessoas têm um interesse, até mesmo religioso, fundamentado em vários motivos. Só que, mais do que experimentar a salvação, ou querer frequentar uma igreja com medo de ir para o inferno, o Senhor, Ele quer uma vida transbordante para cada um de nós. Uma vida transbordante. Você está me entendendo? Amém? Então, essa palavra, na verdade, é para tentar chamar a sua atenção de volta, para você não ter isso como lugar comum, do tipo, essas rotinas da fé. Não, tá bom, domingo eu vou no culto, quinta-feira eu vou na célula, né, ou outros dias aí da semana que tem, mas a maioria das células são quinta-feira aqui. E aí pronto, aí eu vou trabalhar, horário comercial, acordo cedo, chego no final do dia, encontro minha mulher, os meninos, as crianças, minha família, ou a mulher encontra o marido, ou não sei, ou o jovem em volta da escola e tudo. E aí semana que vem, repete, né? Tem um negócio de ir na academia também, tem que treinar, né, William? Estou esquecendo dessa parte, é porque I'll be back. Vamos lá, veja bem. Então, meus irmãos, você não foi chamado para viver essa coisa que é sempre a mesma. Há uma vida para você, uma vida da parte de Deus, uma vida transbordante. O pastor Naor, um tempo atrás, ele contou sobre um testemunho de um grande empresário do ramo farmacêutico, dono de uma indústria de remédios lá em Goiás. Um cara muito rico, riquíssimo mesmo. Alguns anos atrás, o pastor Naor compartilhou esse testemunho e ele se suicidou. Tirou a própria vida. Uma coisa trágica. E a grande razão que as pessoas perguntam, por quê? Por quê? Né? Um cara que tinha tudo o que ele desejava, ia para todos os lugares do mundo que ele procurasse, me interessasse em viajar, certamente experimentou dos principais prazeres dessa vida, desse mundo, e suicidou. Por quê? Porque muito provavelmente ele buscou e teve tudo que quis, só que ele descobriu um vazio que estava lá dentro ainda. Só que, veja, eu não estou aqui para julgar ou para condenar, eu apenas lamento, né, que pessoas como esse empresário tomam decisões de perder a vida porque não foram preenchidas pela verdadeira vida. Veja, isso é a triste realidade do mundo caído, do mundo caído, do mundo caído. Só que é preciso dizer o seguinte, não tem nada de errado em você querer ter as coisas dessa vida. Você está me entendendo? Eu não estou condenando aqui os prazeres dessa vida, né? Os benefícios dessa vida, desse mundo, como de repente ter dinheiro, né? Querer comprar aquelas coisas que você deseja, prática de esportes, por exemplo, o próprio trabalho, as realizações, os bons prazeres dessa vida, talvez até mesmo a fama. Só que tudo isso só se torna um problema quando nós apostamos nessas coisas a nossa felicidade. Agora, o problema grave dessa história é o seguinte, pessoas do mundo fazendo isso faz até algum sentido, embora não seja o melhor. Agora, o duro é quando isso acontece dentro da igreja. O triste é quando homens e mulheres de Deus, que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, foram regenerados, depositam no mesmo lugar a sua expectativa de felicidade, de realização, de preenchimento. São filhos do reino, mas vivem como filhos do mundo. São filhos de Deus, mas vivem como filhos do inimigo.
O Senhor não tem isso para você. O Senhor tem uma vida muito mais abundante para a sua vida. E essa vida pode ser vivida a cada dia da sua vida, toda semana, com expectativa de coisas novas, coisas boas, de algo fresco, de algo que preenche, de algo que enche você e que transborda e que vai fazer com que as pessoas ao redor de você queiram o que você tem. Por isso você não foi chamado para ter a mesma felicidade das pessoas desse mundo, não. Você foi chamado para algo muito maior, muito melhor. E a boa notícia que eu tenho, meu irmão, é que essa realidade, ela foi plantada dentro de você. Porque não é algo, é alguém. E por ser este quem é uma fonte inesgotável. Só que, infelizmente, você pode parar de buscar dessa fonte. Você pode parar de buscar esse enchimento. Por isso, essas coisas, essa expectativa das pessoas desse mundo, em relação a dinheiro, em relação à fama, tudo isso é frustrante. Frustrante. Então, muitas vezes, desespero, depressão, drogas e tantas coisas tentam tirar a sua própria vida. Esses milionários famosos são tão pobres que as únicas coisas que eles têm são só isso, dinheiro e fama. Uma verdadeira pobreza, embora pareça para muita gente uma grande riqueza. Ah, pastor, para mim não parece grande riqueza, não. Será? Ainda mais nessa época, né, de redes sociais. Você viu quantos milhões de seguidores ele tem? Né? Hoje em dia até criou-se uma profissão que eu acho que há 10 ou 15 anos atrás seria tido como uma profissão ridícula, sem sentido. Eu acho isso ridículo até hoje. Eu sei que todo mundo acostumou já. Qual profissão, pastor? Pensou? Você pergunta para as pessoas, trabalha com o quê? Eu sou influencer. Eu falei, meu Deus do céu, que trabalho que é esse? Como que isso aconteceu? Entendeu? Até hoje isso me soa muito estranho aos ouvidos. Né? Eu sei que quando a gente fala, não, pastor, mas você tem que se atualizar. Meu irmão, cuidado para você não ser corrompido pela perspectiva das pessoas desse mundo. E você colocar como lugar da sua felicidade o lugar onde eles colocam. Entende? Porque simplesmente o dinheiro ou a fama ou qualquer coisa que esse mundo tem para oferecer, existe algo maior. Então, lamentavelmente, nós que somos salvos, mesmo dentro da igreja, encontramos e percebemos, às vezes, muita ansiedade na vida de muitos irmãos, fruto de uma busca por preencher a vida com tanta coisa. E, meu irmão, nada tem o tamanho de Deus, você está entendendo? Nada tem a dimensão de Deus, até porque Deus é imensurável. Então, nunca alcançará. Ele que é o Criador de todas as coisas. Houve um homem de Deus, um norte-americano, era um tipo de profeta da parte do Senhor. Ele tinha um testemunho muito parecido com o pastor Luiz, inclusive. Porque o A.W. Tozer, ele era um autodidata. Ele não tinha verdadeira formação teológica, de faculdades, coisa do tipo. Né? Era alguém que realmente foi cheio do Senhor e estudou sozinho. E foi um instrumento de Deus precioso. Embora nem eu, nem o pastor Luiz concorde com tudo que ele escreveu, mas ele foi um homem inspirado por Deus, foi um homem de Deus, pode ter certeza. E certa vez ele disse o seguinte, a A.W. Tozer, ele falou, olha, ouça com atenção, a sua busca frenética pelas coisas exteriores, ouça, a sua busca frenética pelas coisas exteriores é apenas uma prova autêntica de sua falência interior. Vou repetir. A sua busca frenética, né, ou seja, insistente, aquela coisa, aquela gana pelas coisas do mundo, né, aquela paixão pelas coisas dessa vida, eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso conquistar, eu preciso conseguir, aquela coisa, sabe, maluca. A sua busca frenética pelas coisas exteriores é apenas a prova autêntica de sua falência interior. Isso ele falava para irmãos. Então nós não podemos ser esses irmãos falidos no interior. Por que falência no interior? Porque o interior que um dia já foi cheio, esvaziou e não encheu mais. O interior que um dia já foi, sabe, aquecido por uma chama verdadeira, por um fervor do Espírito, agora foi apagado. O interior que já ficou ali, sabe, como se fosse numa ebulição, num processo de uma combustão, e parece que se a pessoa não respondesse o chamado de Deus, o propósito de Deus, não fosse usado por Deus, parece que ele ia explodir. Fala, rapaz, não, eu tenho que ir, eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar, não, e vamos crescer, como é que é? Pode abrir a célula, e vou levar tantas pessoas no encontro. Percebe? Aquela paixão.
de querer aproveitar todas as circunstâncias. Peraí, já fiz o cursão, o que tem depois do cursão? Quero fazer agora o CTL. Peraí, tem como fazer o seminário? Ah, não, como é que é a oração online? Quero participar. Pode participar de todas as orações online? Ah, o pastor Alberto vai fazer a live e tudo. Que horas que é a live? Posso assistir todos os dias? Percebe? Aquela fome, aquele fervor. Você está entendendo? Então, meus irmãos, você não pode permitir falecer aí dentro. Embora quem está aí dentro jamais pode morrer. Porque ele é vivo e eterno. Só que, olha, eu fico tentando, na verdade, acho que eu tenho que orar para o Espírito Santo me lembrar. Eu tenho várias perguntas ao Senhor. Não sei se você tem isso. Você tem isso. Agora, se você fica pensando, porque eu leio a Bíblia, ouço pregação, leio livros, mas eu tenho algumas questões que parece que não encaixa para mim. Mas está escrito na palavra, então eu acredito e sigo. Amém? É igual, abrindo o coração para os irmãos aqui, para as minhas... Será que eu abro? Abro ou não abro? Vou beber um gole d'água aqui para valer a minha vida. Não pode escandalizar os irmãos, né? Beber mais, que eu pensei pouco ainda. É igual, por exemplo, eu consigo pensar em respostas para a pergunta que eu vou fazer, mas mesmo assim, eu queria que fosse diferente. Por que nós podemos apagar o Espírito Santo? Por que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Eu queria poder dizer para você que não tem jeito de você entristecê-lo. Eu queria poder dizer para você que não tem como você apagá-lo. Mas o pior que tem. Eu só queria que não fosse possível. Mas é possível. E veja, olha para cá, isso é uma questão interior, íntima, pessoal sua. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Não coloque a culpa em outras pessoas. Você não é uma vítima. Você não é uma vítima. Não é uma vítima da sua família, não é uma vítima do seu ambiente de trabalho, não é uma vítima de um pastor ou de um líder, discipulador. Não é. Não é. Basta você ler as 7 cartas que o Senhor Jesus Cristo escreveu para as igrejas, em Apocalipse capítulos 2 e 3, que você vai ver em todas as igrejas, por pior que seja a igreja, por mais que na igreja tenha até lá Jezabel lá, que seja Babilônia, sempre tem um remanescente, sempre tem um grupo de homens e mulheres que na pior das igrejas é cheio do Espírito Santo, é um vencedor. Você está entendendo? Está com, sabe, tudo aqui no peito em chamas, queimando, ardendo, de amor pelo Senhor. Você está entendendo? Então você não é uma vítima. Não é. Não é culpa da célula, não é culpa do discipulado, não é culpa da igreja, não é culpa do prefeito, não é culpa da governadora, não é culpa do presidente, não é culpa do país, não é culpa da alta do dólar, não é culpa da guerra do Irã, não é culpa da Ucrânia, ou seja lá do que for. Não! Você tem Ele aqui, em você. Você está entendendo? E essa vida abundante, você pode desfrutar dela, por mais que você esteja cercado do pior cenário, e com pessoas se levantando contra você, combatendo você, resistindo você. Então você não é uma vítima. Você foi chamado para uma vida abundante. Por isso eu repito as palavras de A.W. Tozer: a sua busca frenética pelas coisas exteriores é apenas a prova autêntica de sua falência interior. Veja, por que existem tantas buscas exteriores? Porque o lado de dentro não está preenchido, vazio. Isso produz uma vida miserável. Miserável. Homens e mulheres de Deus que irão ser instrumentos do Senhor para tocar essa nação, para tocar as nações, porque esse é o nosso chamado, precisa ter alguma coisa para oferecer a esse mundo, que esse mundo não tem. O que esse mundo não tem? Nunca poderá ter, senão através da igreja, senão através dos irmãos. O mundo não tem isso para oferecer. O que é? Vida fluindo, o fluir da vida de Deus, a vida do Espírito de Deus, a vida do Senhor, que é justamente a grande bênção da nova aliança da graça. Tudo que o Senhor Jesus fez foi para nos enviar esse Consolador. O próprio Espírito de Deus, o próprio Deus. Então, eu não estou falando de mais uma religião, mas eu estou falando de um povo feliz por ser preenchido pela verdadeira vida e alegria. Alegria.
Esse povo é a resposta para o mundo sedento. Mas nunca se esqueça, somente a água que primeiro nós bebemos pode se tornar uma fonte e jorrar de dentro de nós para aqueles que vivem ao nosso lado. Você tem que beber da água. Você tem que beber. Você tem que beber. Mas é você que bebe, você está me entendendo? Você não é mais ninguém aqui, nenhum crente entre nós. Como se fosse um tipo de bebezinho recém-nascido que tem que dar na boquinha. Não, você sabe o caminho. Você sabe, filho de Deus. Você sabe. Por mais que você seja um novo convertido, meu irmão, eu desafio você. Um desafio minúsculo, pequeno, e que você pode achar que pouca diferença fará, mas eu te garanto, vai fazer muita diferença. Desafio simples, muito simples. Acorda 5 minutos mais cedo. Quantos minutos que eu falei? 5 minutos. Só 5 minutos mais cedo. Todos os dias dessa semana. 5 minutos. E você, nesses minutos que você acordar mais cedo, você vai apenas ajoelhar lá do lado da sua cama, no seu quarto. Você vai suplicar ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me enche de Ti. Me enche. Eu quero a vida fluindo em mim. Eu quero de volta, sabe, essa fonte de água viva jorrando. Me enche, Senhor. Durante 5 minutos, põe lá o cronômetro do seu celular. Com certeza seu celular tem isso. Todo smartphone tem isso. Entende? Para depois de 5 minutos ele despertar. Só isso. Orando em línguas, se você ora em línguas, o que é melhor ainda. Percebe? Meu irmão, eu te garanto, ao final dessa semana, vão acontecer coisas maravilhosas na sua vida. E a sua sensação, percepção de prazer, de amar a vida, meu irmão, vai sair daqui para lá. Você está entendendo? Só isso, só isso. Mas nós rapidamente queremos culpar as outras pessoas. Dizer que é por causa disso, é por causa daquilo. Meu irmão, lá em João capítulo 4, verso 14, nós lemos o texto. Pode voltar para lá, por favor, que a gente leu no início. Que é uma resposta que o Senhor Jesus dá para a mulher. Ele fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você está entendendo? Quantos aqui já beberam da água do Senhor Jesus? A água da vida. É Ele mesmo. E sabe, Ele disse que as palavras que vos digo são espírito e são vida. Então você está bebendo de novo. Quando você recebe a palavra, quando você vem com esse coração. Porque além desse caminho que você pode ter lá na sua casa, 5 minutos antes de você sair para trabalhar e fazer o que você tem que fazer, é justamente aqui no domingo também. Você tem que vir para beber, com essa consciência. Não para cumprir uma tabela da sua lista de compromissos religiosos da fé. Culto domingo, check. Pronto, fui, agora. Próximo passo. Não, meu irmão. Não é isso. Você tem que beber. Beber dele. Em João 7,37, o Senhor também fala sobre isso. No Evangelho de João. Também, João 7, verso 37. Está escrito: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. Quantos aqui creram no Senhor? Amém? É uma promessa do Senhor. Mas lembra, você pode apagar, você pode entristecer, ou seja, você pode diminuir a força da fonte. Infelizmente você pode. Eu não posso negar para você. Verso 39, está escrito: isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por isso entenda, meu irmão. O Brasil, ele não é de mais uma religião, nem de outra denominação. O Brasil, Pernambuco, Recife, seja onde estivermos, precisa de gente como o Senhor Jesus, que tem algo a oferecer, que tem essa vida, sabe, jorrando de dentro de você. Essa vida. Eu não estou falando de você se tornar um grande teólogo, né, um exímio conhecedor da palavra de Deus e conseguir explicar coisas complexas e difíceis, né, de ensinar. Não, eu estou falando simplesmente de você ser cheio da vida de Deus. Isso é possível desde o irmãozinho mais simples. Desde o irmãozinho que às vezes não sabe nem ler. Eu já tenho encontrado alguns testemunhos. Teve um documentário que eu vi há um tempo atrás no YouTube.
de um irmão, é Miguel alguma coisa, esse irmão que produziu esse documentário. Eu sei que ele é daqui do Nordeste, só estou em dúvida de qual estado que ele é. Não sei se é O Poder de Deus, que é o nome do documentário. Acho que é isso. Mas qual que foi a intenção dele? Buscar no interior do Brasil, especialmente igrejas muito simples, embora ele tenha o testemunho de outros lugares também. Olha, eu lembro de um irmão lá que não sabia ler, mas ele pregava. Ele ouvia a pregação de outros pregadores, e aí ele memorizava, e ele falava com paixão, feliz da vida. Ele encontrou esse caminho simples. Não é alguém estudado, longe de ser alguém culto, mas ele resolveu ser cheio dessa vida. E aquilo era razão para ele de ser feliz, alegre, contente, de estar sempre sorrindo, embora faltasse um ou outro dente, inclusive. Por isso, a carência desse mundo, meu irmão, minha irmã, é para uma verdadeira vida, a vida de Deus. Só que o mundo, ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, se a igreja não for a resposta de vida, quem será? Quem será? Porque a necessidade é de vida, a carência é de vida. Onde tem vida, e as pessoas têm um contato com essa vida, eles querem receber mais dessa vida. E o Senhor elegeu você para espalhar essa vida. Então, a Bíblia relata esse encontro de Jesus com aquela mulher que a gente leu agora há pouco, em João capítulo 4, que já tivera 5 maridos. Além de, naquela situação, naquele momento, ter vivido com um homem que não era o seu marido, que é o 6º, né? Lá em João 4,18. Então, nessa história, nós encontramos a santa ironia da parte do Senhor. Bem como nós conhecemos o caminho para uma verdadeira embriaguez espiritual. Porque esse enchimento, lembra do que a gente leu lá em Atos, que era uma profecia lá de Joel, falando do que aconteceria quando essa vida fosse liberada entre nós. Lembrando que essa vida não é algo, é alguém, uma pessoa, é o próprio Espírito Santo de Deus. O que aconteceu lá em Atos, que nós lemos? Qual que foi o comportamento dos irmãos, dos apóstolos lá? Eles pareciam o quê? Embriagados. Pareciam bêbados. Bêbados. Então, aí você fala, pastor, o que essa história da embriaguez tem a ver com essa mulher? Embora as 2 histórias você vê algo sobre o Espírito Santo. Então, embriagados pelo Espírito, lá em Atos, conforme a profecia de Joel 2. E agora, essa mulher recebeu da água da vida. Foi buscar uma água natural, recebeu água espiritual. E o Senhor Jesus estava falando, na verdade, da própria pessoa do Espírito Santo também. Mas qual que é a conexão e qual que é a ironia dessa história? Veja bem. Se você prestou atenção no começo da leitura, a Bíblia diz que esse encontro aconteceu em uma terra chamada Sicar. Lembra? Então, foi numa terra chamada Sicar. Cadê o versículo aqui? Deixa eu olhar para você aqui, bem no começo. Versículo 4 mesmo, né? Não, 5. João 4, 5. Coloca aí para mim, por favor. Veja, que a gente leu no início. Até falei para você se lembrar dessa palavra. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada... Qual cidade, meus irmãos? Sicar. Chamada Sicar. Aí você fala, pastor, por que isso é importante? É porque essa palavra, Sicar, no original, sabe o que ela significa? Eu vou te dizer. Terra dos bêbados. Então, na terra dos bêbados, o Senhor Jesus encontrou aquela mulher. Na terra dos bêbados. E agora você está começando a entender a conexão dos textos, né? Falei para você de Atos, dos bêbados pelo Espírito. E aí o Senhor Jesus vai para a terra, né, de Samaria, numa cidade chamada Sicar, que é terra dos bêbados. Veja, tudo conectado a estar embriagado. Mas a questão é, por que você acha que esse era o nome dessa cidade, Sicar? Porque, Sicar se chamava terra dos bêbados, porque todo mundo lá era esforçado e trabalhador. Não, lógico que não. Lógico que não. Provavelmente o nome tinha a ver com a fama e com a prática dos homens que viviam naquela cidade. Ou seja, provavelmente Sicar tenha surgido, né, por causa do sucesso, né, de um boteco, de um bar, onde a bebida era barata e todo mundo enchia a cara. E de tanto ser aquele ponto de embriaguez natural, mundana, pecaminosa, dessa vida, desse mundo, e a cidade foi expandindo, foi crescendo, de repente foi crescendo ao redor. Isso tudo é suposição minha, amém? Mas eu acho que faz sentido, ok? E aí, de repente, chegou um ponto, falando, isso aqui virou uma cidade. Né? Antes, talvez, foi uma vila. Aí decidiram dar um nome. Que nome que vai ser desse lugar? Já sei. Terra dos bêbados, ou seja, Sicar. Porque esse povo começou a vir para cá por causa disso. Dessa embriaguez natural.
pecaminosa. Então, a terra dos bêbados é mais uma prova de que naquele lugar havia gente tentando preencher a vida com alguma coisa, tentando se embriagar, mas sempre estavam vazios. Entende? Que tem gente que quer preencher com dinheiro, com fama, com viagem, mas tem outros que querem preencher com cachaça mesmo. É com embriaguez natural mesmo. Então, não é incrível que o Senhor Jesus ele vai à terra dos bêbados oferecer a água viva, que é justamente um tipo de vinho, o vinho novo, que poderia tornar aquela mulher da terra dos bêbados embriagada com a própria água da vida. Assim como aconteceu em Atos. Você está me entendendo? Amém? Grite chamar a irmã para o teclado aqui, por favor. Então, no texto de Atos, quando os apóstolos responderam à acusação de parecerem bêbados, eles disseram em outras palavras: olha, esses homens não estão embriagados como vocês pensam que estão. O que aconteceu aqui é o derramar do Espírito. Derramar do Espírito. Então, Jesus foi à terra dos bêbados, ofereceram uma bebida que ainda não tinham, a água viva. Irmãos, a palavra de Deus é extraordinária, nesses pequenos detalhes. Não sei se você consegue perceber a riqueza da palavra do Senhor. Não tem nada por um acaso. No final das contas, está tudo conectado. Então, o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco, como a gente leu agora há pouco, Mateus 28. E veja, essa é a maior dádiva que o Senhor nos deixou. Só que eu tenho receio, que muitos irmãos, tendo o Espírito, ainda não aprenderam a beber dele diariamente, como a sua fonte de vida e poder. Nós vivemos num tempo, numa geração. Eita, caiu o microfone aqui, me ajuda aqui, irmão. Nós vivemos num tempo, numa geração, onde as pessoas aqui. Pronto, agora não vai cair. Olha para cá. Eu estava lá em Goiás, na casa da minha mãe, casa de manhinha, como se diz aqui. É impressionante. Cheguei lá na casa da minha mãe. Sabe o que eu encontrei no armário lá, William? Creatina. Eu falei, ó. Aí, num dia lá que atrasou o almoço, que eu vou para lá para... Ela perdeu muito peso, está com vontade de comer. Aí eu tenho que comer. Porque eu sou bom nesse negócio de ganhar peso, sabe? Mas não dá para perceber, lógico que não, né? Olha para cá. Vigia. Olha só. Enrolou o almoço. Meu filho, o almoço vai demorar um pouquinho. E ela não faz almoço só para ela, mas quando eu estou lá, ela faz, né? Comida para o filhinho querido, né, amado, né? Eu trouxe algo aqui para você. Ela veio com um copo marrom, um negócio meio denso assim. Eu falei, gente, o que tem aqui dentro? Não parecia só um leite, alguma coisa, parecia alguma coisa diferente. O que é isso? Eu falei, isso aí é whey, proteína. Tem que tomar proteína, whey. Eu falei, é o que, rapaz? Minha mãe, irmãos, minha mãe nunca foi atleta. E aí eu tive que levar ela na academia. Eu vou para a academia, treinar. Foi mesmo? Foi Jesus, amado. Veja bem, meus irmãos. Eu não sei como é que é a sua rotina de manhã. Talvez muitos aqui tomam algum tipo de suplemento alimentar, algum tipo de vitamina, não sei. E tudo bem isso. Eu recomendo que você tome mesmo, né? Especialmente creatina, diga-se de passagem, que é o suplemento alimentar mais estudado do mundo. Mais antigo, inclusive, também. E que tem mais provas de que é bom para você. Não é à toa que agora todo tipo de gente está tomando esse negócio. Mas enfim, deixa isso para lá. Até porque eu não sou vendedor de creatina, por que eu estou falando isso? Vai para cá. Mas veja bem, meus irmãos, existe um outro suplemento espiritual, de graça, que você pode acessar lá no seu quarto, lá na sua casa, que custa pouco tempo, basta um coração simples, humilde, falando, Senhor, eu preciso ser cheio de Ti. Eu preciso de mais do Teu poder, mais da Tua vida, mais da Tua presença, mais da Tua glória. Me enche, Espírito Santo, porque sem o Senhor nada eu posso fazer. Eu te pergunto, quantos segundos durou essa oração que eu acabei de fazer? Porque isso foi uma oração, não foi um minuto, não foi um minuto, não foi um minuto. Se você fazer algo tão simples como isso, por alguns segundos, meu irmão, vai fazer uma grande diferença. Charles Haddon Spurgeon, que foi um grande pregador inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores,
Certa vez ele disse o seguinte, era um pregador do Evangelho da Graça de Deus, um pregador batista da Inglaterra. Ele falou o seguinte: todas as vezes que você for fazer algo apressadamente, faça uma pausa e ore. Uma pausa, uma breve oração. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus de orações muito curtas que provocaram grandes milagres, tipo: Lázaro, vem para fora. Terminou a oração. E o que aconteceu? Ressuscitou. Você está entendendo? Irmão, se alguém pedisse para mim, pastor Alberto, faz uma oração de ressurreição. Ah, meu irmão, ia demorar essa oração, viu? E essa oração complexa, né? Longa, cheia de detalhes, com muitos versículos. Mas o Senhor não, Lázaro, vem para fora. Percebe? Oh, meu Deus, tanta coisa eu tenho para falar. Efésios 5:18. Abre aí na sua Bíblia. Queria chamar os irmãos do louvor aqui para cima. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Veja, aqui Paulo está falando de uma reunião da igreja. Tem um enchimento que você tem aqui. Entende? Quando estamos congregados, reunidos, seja no culto, seja na célula também, ou às vezes um discipulado que você faz parte. Tem um momento para louvar o Senhor, chamar mais pessoas para estar juntos. Veja, Paulo está falando da coisa coletiva aqui. Falando entre vós, o verso 19 diz. Falando entre vós, entre vocês, num grupo, com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. De coração, de coração. Oh, meus irmãos, aquela mulher, como se diz lá em Goiás, mulher da vida, né? Não sei se tem essa expressão aqui em Pernambuco. Quando a mulher é dada aí à prostituição, né? Então não sei porquê, mas lá em Goiás tem essa expressão. Tem outro casal de goianos ali também. Mulher da vida, lembra disso também, né? Além do William, tem uns irmãos aqui. Tem mais goiano agora na igreja, né? Aleluia. Então lá em Goiás tem essa expressão, mulher da vida. Na verdade é a vida de prostituição. Só que essa mulher samaritana, ela tem algo a nos ensinar na terra dos bêbados, que é Sicar. Sempre que você tentar saciar a sua vida com outra coisa, com qualquer outra bebida, com qualquer outra água, com qualquer outro prazer, a sede e o vazio rapidamente voltarão. É frustrante o prazer desse mundo. É frustrante o prazer do pecado. Sabe, das coisas que até nesse mundo que nem são pecaminosas também, mas que tem o seu lugar de prazer. É frustrante, porque rapidamente acaba. Rapidamente acaba. Eu sei que, às vezes, né, especialmente quando se fala para jovens, tantas moças, né, garotas sonhando em se casar para serem felizes. Veja, o casamento é para ser um lugar maravilhoso. Mas entenda uma coisa, querida irmã, os homens também. Jamais uma outra pessoa pode preencher você no seu vazio. Eu posso dizer para você que é até mesmo cruel você ter essa expectativa. Tem casamentos que se tornam trágicos, um verdadeiro lugar de problemas. Por quê? Porque é um depositando no outro a expectativa de ser preenchido. Meu irmão, minha irmã, eu sei que o seu cônjuge, né, pode parecer muito maravilhoso a você, mas ninguém é como ele. Só ele é de fato maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Só ele é. Então não coloque essas expectativas exageradas. Nunca pense que um homem ou mulher ou qualquer pessoa possa realmente fazer você feliz. Isso é falso, pesado e frustrante. Mas se você tem num casamento um casal onde cada um dos cônjuges escolhem fazer de Cristo aquele que preenche, aquele que enche, meu irmão, aí você vai ter sim um casamento maravilhoso, porque ambos estarão transbordando um para o outro e haverá ainda mais vida nesse casamento. Amém? Fique em pé, por favor, onde você está. Uma pessoa, vez ou outra essa pergunta surge: pastor, quem não é batizado no Espírito Santo tem o Espírito? Ou seja, essa pessoa é salva? Claro que sim. No dia que você é salvo, o Espírito Santo
entra na sua vida. Mas o que é o derramar do batismo do Espírito Santo? Vou te explicar de maneira muito simples. É semelhante a um copo de água. Quando você é salvo, o copo fica cheio, que é o Espírito Santo residente em você. Mas o batismo do Espírito Santo é quando o copo fica tão cheio que ele começa até a transbordar. Amém? Começa a transbordar, porque tem muito. E essa é a vida que o Senhor tem para você. Não só no evento da igreja, não só numa conferência de avivamento, não só numa reunião especial, não, no domingo de ceia eu vou ser cheio. Não, meu irmão, o Senhor tem isso para você todo santo dia. Você pode ter isso. Você está entendendo? Ser cheio da vida, ser cheio dele. Falar para o Senhor: Senhor, me enche de ti. Eu quero a tua presença viva. Eu quero esse transbordar. Eu quero ser contado entre esses bêbados lá de Atos. Eu quero ser como aquela mulher que na terra dos bêbados em Sicar bebeu da fonte. Ela transbordou tanto, meus irmãos, que a Bíblia diz que ela contou para a cidade. Ela voltou para a cidade e trouxe uma cidade inteira para beber da fonte da água da vida, que é Cristo Jesus, que reside em você e que nunca vai sair de dentro de você. A fonte é Ele. A fonte é Ele. A fonte é Ele. Veja, Jesus mostrou a essa mulher algo poderoso, que daria a ela libertação, salvação e razão para viver. O que Jesus disse para aquela mulher, em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: é como se ele falasse, mulher, você está vindo aqui buscar uma água que nunca pode lhe saciar, mas eu quero te dar uma outra água. Se você continuar tomando da água que já tem bebido, com uma água do sexo com esses homens, do prazer da carne com esses muitos homens, a água de tentar encontrar alguém para você se sentir valorizada. Jesus falando para aquela mulher: você nunca poderá ser feliz, ser preenchida. Todavia, se você provar do meu Espírito, a sua vida ficará preenchida. E ainda você será um canal de bênçãos para todos aqueles que estiverem próximos a você, porque você vai poder transbordar para todos eles. Meus irmãos, aquela mulher teve 5 maridos, estava no 6º, e o que você pode concluir é que essa mulher estava numa busca, procurando alguém para que pudesse amá-la. Ela queria ser amada. Todos querem ser amados, não apenas as mulheres, pode ter certeza disso. Os homens também, todos nós queremos ser amados. Só que veja bem, o amor que você procura, o verdadeiro amor, está apenas nele. E a boa notícia é que se você já creu, ele reside em você. Basta você se voltar para ele. Todos nós, todo homem, toda mulher, todos são justamente como a samaritana de Sicar, da terra dos bêbados, do 6º homem. E aí chega um ponto que você encontra o 7º, que 5 ela teve, o 6º não era marido dela, mas Jesus tinha que ser o 7º. Então eu estou aqui hoje nessa manhã para te lembrar do 7º homem, um homem definitivo da sua vida, querido irmão, um homem definitivo da sua vida, querida irmã. Por isso, antes de encerrarmos, eu preciso fazer 2 orações. A primeira é uma oração de entrega ao Senhor Jesus Cristo, que nós fazemos em todos os cultos, todas as reuniões. Para que ninguém se constranja, coloque a mão no seu peito, no seu coração, e apenas repita logo após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Salvador. Confesso com a minha boca, creio com o meu coração, porque hoje eu entendi que só Tu és a verdadeira fonte de água viva, que me sacia, que me salva e que faz de mim um filho de Deus. Amém. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, ou se talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor, por favor, me procure, ou qualquer um dos pastores aqui, o pastor Rafael, o pastor Adriano, o pastor Marcos André. Mas existe uma segunda oração que eu quero fazer. Só que essa oração tem que ser fruto semelhante às palavras dessa mulher, no verso 15. Coloque em João capítulo 4, verso 15.
que ela disse? Senhor, dá-me dessa água. Ela creu nas palavras do Senhor. Você está me entendendo? Ela pediu. E veja, ela de fato recebeu. Qual foi a evidência de que ela recebeu? É que ela foi preenchida, transbordou. E ela correu para querer contar essa boa notícia, sabe? E liberou essa fonte do jorrar da vida dela para uma cidade inteira, que ela trouxe para ouvir o Senhor Jesus e para beber daquele que é a fonte de verdadeira vida. Veja, a Bíblia diz no verso 34 de João 4, para concluir e para nós encerrarmos orando. Os discípulos, eles tinham saído e deixado o Senhor Jesus porque eles foram comprar comida. Lembra da história? E eles chegaram para oferecer comida para o Senhor. O Senhor estava satisfeito, estava saciado. Porque essa que é a grande bênção que você precisa entender, meu irmão. Porque por um lado você bebe dessa água, só que à medida que você transborda dessa água que está dentro de você, sabe o que acontece com você? Você está comendo algo. Você está, sabe, sendo alimentado, sendo suprido, sendo saciado. Que é o que acontece comigo aqui, todo domingo. Eu tive essa bênção da parte de Deus. Deus escolheu para ser pastor dos irmãos, para ser o principal pregador aqui nessa igreja. E o que acontece no final de toda a pregação? É o que Jesus falou aqui. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus perdeu a fome porque ele foi saciado. Por isso, meu irmão, quando você é essa fonte, que primeiro se enche, mas que depois transborda, há uma saciedade no seu interior. Esse era o prazer do Senhor Jesus aqui na terra. Você está entendendo que Jesus, ele tinha prazer aqui nessa terra? Qual que era o prazer dele? Essa experiência que eu contei rapidamente para você. Por alguns segundos apenas. Fala para ele. Faça uma breve oração, uma oração sua. Fala para ele, fala: Senhor, me enche. Fala: Senhor, Tu és aquele por quem a minha alma, ó Deus, sedenta, ó Deus, precisa ser saciada a cada dia, cada manhã, cada momento. Fala para ele: Espírito Santo de Deus, faz de mim alguém apegado a esta verdade diariamente. Que eu pare de buscar nas coisas dessa vida, nesse mundo, em outras pessoas, lugares, experiências, prazeres dessa terra. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és a verdadeira fonte de vida, de vida, de vida. Fala para ele, fala: Senhor, faz de mim cheio, para que eu possa transbordar aonde eu estiver. Que as pessoas ao redor de mim, no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, onde eu estiver, onde eu estudo, por onde eu for, que as pessoas sejam tocadas por essa vida que tem me preenchido e que tem transbordado a partir de mim. Essa vida que é o Teu Santo Espírito, que eu seja conhecido como um desses bêbados lá de Atos dos Apóstolos, que foram tão cheios do Espírito Santo, que estavam experimentando, ó Pai, de tamanho enchimento, que pareciam até mesmo embriagados com a Tua santa presença. Em o nome de Jesus, que nessa terra, nesse mundo, ó Deus, essa terra que também é a terra dos bêbados, nós possamos, ó Deus, oferecer a verdadeira água da vida, que verdadeiramente sacia. Em o nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor e merecido sobre a vida dos Teus filhos. Ó Pai, que durante toda essa semana eles possam ser relembrados por Ti, ó Espírito Santo de Deus, e buscarem a fonte para serem saciados, para serem cheios, ó Pai, para que eles possam transbordar por onde forem. Ó Pai, que os Teus filhos possam ter restaurada na alma, no coração, ó Deus, a alegria de viver, amarem a vida. Guarda, Senhor, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, ó Pai, que por esse enchimento da fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna, eles possam viver em plenitude de alegria, porque este é o Teu reino, ó Deus, este é o Teu reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Aleluia. Diga glória a Deus.
Se você foi cheio do Senhor, fala para pelo menos 2 ou 3 irmãos: meu irmão, não esqueça de buscar a fonte todos os dias. Fala para ele, é de graça. Não perca essa bênção, amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.